O Contador 2. Esse filme consegue ser melhor que o primeiro ou infelizmente não consegue? Se você quer saber minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho e dar um like. Então bora pro vídeo. O Contador 2 traz de volta Christian Wolff, o contador com habilidades letais, que é recrutado pela agente do Tesouro para investigar o assassinato do seu ex-chefe. Para desvendar o mistério, ele conta com a ajuda do irmão distante, Brax, e usa sua mente afiada e métodos nada convencionais. À medida que a verdade se aproxima, uma rede de conspiração se revela e um grupo de assassinos implacáveis entra em cena para tentar impedir a dupla a qualquer custo. Existem filmes que são extremamente necessários ter umas sequências para você entender um pouco mais da relação dos personagens, pontas soltas que ficaram no primeiro filme e que vão ser esclarecidas nas sequências. Mas tem filmes que claramente a gente vê que é pura caça-níquel, que eles utilizam a fama e o sucesso do primeiro filme para fazer as sequências. Um exemplo disso é O Contador, que ao meu ver, O Contador nem precisava ter sequências, o primeiro filme é excelente, uma boa construção dos personagens, uma história que você entende um pouco mais do passado da infância do personagem do Ben Affleck, você vê a relação dele pelas armas, é uma história simples, um pouco lenta, mas você fica imerso na história, e você tem pouca cena de ação, mas é uma história muito interessante demais, e que em nenhum momento eu falei, pô, precisava ter uma sequência. Não, pra mim eu nunca fiquei nessa dúvida, porque a história é muito bem amarrada. Acontece que o primeiro filme lançou em 2016 e só em 2025 tivemos a sequência. Mas é aquele tipo de filme que você tem tantas tramas que ele, em vez de focar na trama central, acaba tendo vários núcleos que se torna meio cansativo, perde um pouco da imersão da sua história, momentos paralelos da sua comédia, você tem momentos de dança, né, momentos pontuais que se torna meio cansativo, que você perde a imersão e esquece qual é o objetivo central da sua história. Então a história poderia ser tão interessante, mas infelizmente para mim não funcionou tão bem. Eu acho que se você quiser focar somente no primeiro filme e esquecer o segundo, para mim já tá muito bom, porque o primeiro filme é excelente. Você tem uma boa história, tem momentos interessantes, seus diálogos, e que no segundo as suas histórias, seus diálogos são tão cansativos, tão lentos, que pra mim é um filme que eu tava vendo a hora de acabar, porque eu queria muito ter gostado, porque o início do filme era interessante, mas com essas ideias, esses núcleos que acontecem durante o filme, que se tornou cansativo, se tornou maçante. Pra mim, eu não me importa o filme ser lento, mas que seja uma história envolvente, que seja uma história que te prenda. Não importa o filme não ter muita ação, mas tem que ser uma história que seja interessante, que pra mim pecou. Pra mim, se permanecesse só no primeiro filme, pra mim já seria muito bom demais. O Contador 2 tem algumas cenas interessantes, cenas de ação, e é muito bem filmados, com uma excelente direção, porque você consegue entender o que está acontecendo. Porque em comparação com o primeiro filme, é uma verdadeira bagunça que não é tão interessante a direção da cena de ação. Mas a direção da sequência é infinitamente melhor na parte da cena de ação. De resto, o filme é uma verdadeira bagunça que poderia ser tão interessante, mas tem muitas informações que acaba se tornando muito cansativo e muito confuso ao decorrer da duração do filme. Nessa sequência do Contador, os atores que estavam no primeiro filme retornam para essa sequência, mas é aquele tipo de filme que se você quiser só assistir a sequência sem assistir o primeiro filme, você consegue entender, porque são histórias fechadas, com outros objetivos, não é uma sequência 100% sequência, mas se você quer entender um pouco mais do passado do personagem do Ben Affleck, é interessante você entender um pouco mais do primeiro filme, para entender um pouco mais dos trejeitos nessa sequência do Contador. A atuação do Jon Bernthal e do Ben Affleck são atuações medianas, mas você pega o Jon Bernthal, é uma atuação muito padrão das maioria dos filmes que já fez atualmente. Porém, o do Ben Affleck, para mim, é o que mais deixou a desejar, na minha opinião, porque se você pega o primeiro filme, você vê os trejeitos, você vê todo esse aspecto que é em torno desse filme, é muito interessante, com uma excelente atuação, mas que nesse filme ficou muito morno, que não mostra muito esse ponto do hiperfoco e etc. Ficou uma coisa muito morno, que para mim deixou a desejar, e uma atuação muito mais fraca em comparação com o primeiro filme. O diretor do filme Contador 2 é o Kevin O'Connor, que fez também o primeiro filme, e nessa sequência a sua direção da sua cena de ação é muito interessante, eu consigo
seu orçamento de 80 milhões de dólares, que ele conseguiu utilizar muito bem esse orçamento nos seus cenários, na sua tensão em alguns momentos, né? Então é um orçamento interessante, não é um orçamento tão grandioso, mas que consegue utilizar muito bem nos momentos com bastante adrenalina e etc. Contador 2 poderia ser um filme tão interessante que você ficasse tão compenetrado do começo ao fim, mas tem tantas informações que se tornou cansativo e confuso em alguns momentos. A atuação são medianas, poderia ser muito mais legal, mas ficou muito morno. É aquele tipo de filme que é melhor você ficar no primeiro filme do que ver a sequência. Mas essa foi minha crítica do Contador 2. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho, então dá um like. Então falou e fui!